Olá, tudo bem? Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Márcia Lux. Ontem eu fiz a minha primeira live, fui convidada pelo Maurilico, meu colega, para falar no canal dele com mais de 1.000 inscritos. E o canal dele é de um grupo que se chama Revolução dos de um Talento. Eu participo desse grupo, né, de WhatsApp. E às vezes ele pega alguém de surpresa assim para falar no canal dele. No dia primeiro foi o meu aniversário, eu estava comemorando lá com a minha mãe, e aí eu recebi esse convite à noite. Ele falou: Márcia, quer falar no meu canal? E mesmo com medo, mesmo preocupada, eu falei: topo, topo sim. E aí quase não dormi à noite, fiquei morrendo de medo, né? De preocupação, porque fazer uma live não é fácil, né? Falar ao vivo, você pode errar. Um vídeo você pode voltar, gravar novamente, mas uma live é diferente, né? As pessoas participando ali com você. E eu fiz um roteiro, fiz tudo bonitinho, mas no final acabei deixando a emoção falar mais alto. Me atrapalhei um pouco, mas as pessoas foram muito carinhosas e calorosas comigo, né? E depois dessa live, algumas coisas mudaram. As pessoas entraram em contato comigo e, nossa, eu fiquei tão feliz porque eu percebi que realmente é uma coisa que eu gosto de fazer amigos, de falar com pessoas. Como eu falei na live, na primeira lá que eu fiz, né? Eu falei que não existem pessoas que não são meus amigos, existem pessoas que eu ainda não conheci. Eu tenho amizade com pessoas desde o meu primário. Algumas pessoas a gente mantém contato até hoje, né? Existe uma turma, eu estudei no SESI 402, e existe uma turma, nós conseguimos reunir a nossa turma num grupo de WhatsApp, a gente troca informações, piada, um dá apoio para o outro quando está triste também, e até hoje. E recentemente eu até consegui ter contato com a minha professora do prezinho. Olha que incrível, né? É uma bênção mesmo. Mas vamos lá. Eu comentei com vocês, o tema que eu trouxe, né? Era a respeito do superpoder. Se você sabia qual que é o seu superpoder. Todos nós temos um poder, um dom, né? Um dom natural. Às vezes até mais de um dom. Mas assim, todo mundo tem pelo menos um dom natural. Algo que ele faz com facilidade, que as pessoas às vezes falam: nossa, mas como você é desenvolto nisso? Para mim é tão difícil, para você parece fácil, né? E aí eu comentei que eu gostaria que as pessoas que estavam lá me assistindo tirassem um tempinho do seu tempo, tirassem um tempinho, né, do seu dia, para fazer uma lista das coisas que ele gosta, das coisas que ele faz com facilidade, e não pensasse em dinheiro. Porque normalmente a gente pensa assim: ah, como é que eu posso fazer dinheiro com isso? E a proposta não era essa. A proposta era libertar mesmo a sua mente para ver o que você gosta de fazer. Às vezes a gente, estando no mundo material, né, onde o dinheiro é a mola do mundo, nós costumamos tentar adaptar o nosso perfil ao que o mundo precisa. Então, eu até comentei a respeito de. Eu tenho. Minha formação é jornalismo, né, comunicação social, e tenho pós em gestão, meu MBA em gestão de pessoas. E eu gosto muito de lidar com gente, então eu tenho agora, há 11 anos, né, eu tenho a minha empresa de comunicação e de gestão. E eu dou treinamento, eu ajudo pessoas que têm que implantar processos nas suas empresas. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte: no caso, o meu dom desde criança, no vídeo lá eu comentei,
era o de me comunicar, de falar, de ser sorridente, de ser simpática. Eu brincava quando eu era adolescente que eu não era bonita, mas eu era simpática. Às vezes eu andava com as minhas amigas que eram mais bonitas do que eu, né? E muitas vezes as pessoas assim iam para abordá-las, né? Porque elas eram mais bonitas, mas aí no final acabavam ficando minhas amigas, ou então às vezes até se interessando por mim, né? Por causa do meu jeito simpático, meu jeito acolhedor de ser. E aí eu comentei que cada pessoa tem o seu dom natural e era para vocês tentarem buscar lá qual que era essa habilidade e não pensar no que isso poderia fazer para te dar retorno financeiro, e sim para você libertar sua mente e marcar apenas coisas que vocês gostem de fazer. Bom, nesse primeiro momento, se você realmente fez isso que eu pedi, eu acho que ao longo do caminho, né, que você foi lá listando as coisas que você gosta, aquilo foi te deixando mais feliz, mais contente, não é verdade? Quando eu fiz isso pela primeira vez, quando eu fui fazer minha transição de carreira, né, já trabalhei em vários lugares. Já trabalhei desde atendimento, trabalhei na área editorial também, gráfica, já trabalhei até com área médica, pizzaria trabalhei, já trabalhei com tudo quanto é tipo de área. E essas habilidades que a gente vai pegando, né, é por conta justamente de diversidade. Quanto mais coisas você for incorporando na sua rotina, mais fácil fica para você se adaptar a novos ambientes, a novas estruturas, né? A última empresa que eu trabalhei assim registrado foi na Blockbuster. Foi na Blockbuster? Não, a Blockbuster foi uma das mais importantes. E na Blockbuster, no final, né, teve fusão. A Americanas comprou a Blockbuster. E a gente percebe que a grande maioria das empresas hoje estão fazendo isso. Estão incorporando, né, empresas para juntar esforços, né? E numa situação como essa, as pessoas ficam um pouco apreensivas, os funcionários, né? Eles pensam assim, nossa, e agora, como é que vai ser o meu futuro? Será que eles vão continuar comigo? Será que eles vão me dispensar? Será que eu vou me adaptar às novas rotinas, né? Para você ter uma ideia, na questão da Blockbuster, nós lidávamos especificamente com filmes e agregados. Então, pipoca, doces, guloseimas, né? Aquilo que acompanha um bom filme. Mas só que quando a Americana chegou, tinha outras coisas. Tinha lingerie, tinha várias outras coisas. E aí, como é que um funcionário que está acostumado a lidar só com filmes pode lidar com outras coisas também? Sem contar que às vezes a própria pessoa que já está há muito tempo na empresa tem preconceitos com a mudança. Quando vê alguma coisa diferente, normalmente a gente não sabe se vai ter habilidade para lidar com aquilo e fica apreensivo e de princípio já resolve falar, não sei se vai dar certo, não sei se eu vou me adaptar, não é verdade? Então, o que eu quero dizer para você? Naquele momento que você foi listando ali as suas habilidades naturais, os seus talentos naturais, pode ser que tenha passado dois pensamentos pela sua cabeça. O primeiro é, nossa, eu ficaria tão feliz se eu trabalhasse com isso. E o segundo é, puxa, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Olha, eu só tenho uma coisa para te dizer. A oportunidade, ela surge de onde a gente menos imagina. Tem cases aí de sucesso de pessoas que queriam tanto trabalhar numa empresa que sempre ia lá e perguntava, escuta, tem vaga? Não. Tem vaga? Não. Tem vaga? Não. E aí, de repente, como viu que a pessoa estava insistindo muito, falou, mas vamos lá, vamos fazer vamos fazer um teste com você. Quais são suas habilidades? E aí, por conta daquilo, foi criado um cargo, um departamento, para aquela pessoa atender naquele departamento. Olha, nem existia a vaga,
e por conta daquela habilidade que a pessoa tinha e a necessidade da empresa naquele momento, foi criado um cargo, foi criada uma vaga justamente para acomodar aquela pessoa. Eu mesmo tenho uma história parecida. Quando eu entrei na CET, dos marronzinhos, né? A empresa CET, eu tinha saído do banco, né? No outro vídeo eu falei mais ou menos da questão do banco, eu tinha saído do banco e aí eu entrei na CET. Eu entrei como auxiliar administrativo. Na CET, a minha função era digitar multa. Para você ver como é que era, foi no tempo da Erundina. Então era assim, vinha lá aquela caixa cheia de talonário, aquele talonário que o marronzinho antigamente anotava, né, a placa, o modelo do carro, a infração, vinha aquele talonário. E aí nós tínhamos que digitar aquilo, digitar aqueles dados no sistema, né? E aí, com o passar do tempo, o que aconteceu? O pessoal fala assim, CT é a indústria da multa, né? Mas naquela fase que eu estava, logo no começo, né, que eu fiquei 4 anos na CT, mas o primeiro ano ali que eu tinha acabado de entrar na CT, o que aconteceu? Aconteceu uma situação inesperada. Foi dada uma ordem através de uma circular, dizendo que todos os agentes fiscais, né, os marronzinhos, deveriam trazer pelo menos um talonário completo. Mas como assim? No final da jornada de trabalho, né? Mas como assim um talonário completo? E se não tiver pessoas que fizeram infração o suficiente para eu completar o meu talonário? Eles não iam ganhar percentual não, tá? Mas acredito que iriam ganhar algum mérito, né? Ia ser avaliado de alguma maneira, né? De produtividade, eu não sei. Eu não trabalhava naquela área. Só que eu sei que para completar aquela meta, o que a gente percebia? Às vezes anotava qualquer coisa, qualquer letra, qualquer número ali para conseguir cumprir a meta. E nesse sentido, o que acontecia? Acontecia que quando você digitava, poderia acontecer uma inconsistência. Aqueles dados, não existe aquela placa, mas poderia acontecer a situação de alguém que não tinha cometido a infração ser penalizado, receber a multa em casa. E começou a acontecer muito isso. Muita gente recebia a multa, falava, mas eu não estava nesse lugar. Mas é porque a gente tinha lá anotado a placa e o carro era vermelho, lá estava branco, ou então o carro era marca Volkswagen, mas lá embaixo estava escrito Fusca e era um Gol. Então, o que acontecia? As pessoas começaram a ficar enraivecidas com isso e bombou as ligações para o CIP, Serviço de Informação ao Público. Existia um departamento que fazia só isso. Ficava lá atendendo as reclamações dos munícipes, né? E as pessoas tentavam ligar, não conseguiam, e o que aconteceu? Aconteceu que eles queriam ter uma solução para o caso, começaram a ir até a CET. Eu trabalhava ali na Marginal, ali na esquina da Marginal com a Sumidouro, me lembro até hoje. E as pessoas começaram a ir até lá, mas não tinha um departamento para atender essas pessoas, era só por telefone. E o que fazer com essas pessoas que estavam lá, indo para reclamar, nervosas, né? O que aconteceu? Vou contar para vocês. Nesse período que eu estava lá digitando multa, eram várias mulheres, né? Aí você já viu quando um monte de mulher se reúne. Então, e eu quase não gosto de conversar, né? Quase não falo, não faço amizade. O que aconteceu? Eu estava lá na CT e eu estava lá digitando meus talonários e conversando com todas. E elas paravam para ficar prestando atenção no que eu estava falando. E elas também não estavam
né, dando produtividade, não estavam lá completando aquelas caixas que elas tinham que digitar. E aí, o que fazer? Porque falava, puxa, é a Márcia que fica conversando, fica falando, né? E os demais não estão trabalhando, estão parando para vê-la falar. E aí, nesse momento de crise, o que eles falaram? Vamos ter que colocar alguém para atender esses munícipes que vêm até aqui. E quem que eles colocaram? Adivinha? Joe. Aí lá vai eu ficar lá, nem tinha uma estrutura, né? Fiquei lá do lado da secretária do gerente de operações, né? Naquela época. Aí eu fiquei lá do lado da secretária, colocaram uma mesa lá para mim, colocaram uma cadeira, e falou, ó, você vai atender as pessoas que vêm aí reclamar de multa. E eu sabia a situação, né? Sabia todo o processo, porque a multa ela é assim, eles lavram a multa, aí depois você digita, depois vai para um setor de microfilmagem, que eles não vão ficar aquele monte de papelzinho, né? Vai para um setor de microfilmagem, e depois, se tiver alguma situação em que a pessoa contesta aquela multa, então tem a JARE, né? Que é Junta Administrativa de Recursos de Interposição, uma coisa assim. Não lembro agora, né, no momento, como é que era o nome a sigla, né? Eu sei que era JARE. E aí vai para eles fazerem a junta e ver se aquele recurso de multa ele pode ser deferido ou não. Nessa situação, a pessoa descambar, né, de onde quer que ela estivesse até a marginal, com certeza ela tinha razão sobre aquela multa, não era dela. Então, o que aconteceu? A pessoa vinha, reclamava, falava, não, vamos pedir uma microfilmagem. Aí nós pedimos uma microfilmagem, lá constatava que realmente não era o carro dela, e aí eu explicava, olha, faz assim, faz um recurso, biriri, bororó, entrega em tal lugar, faz protocolado em 2 vias, e assim, sempre as pessoas acabavam ganhando, porque justamente, ainda mais incluindo ali, né, a cópia do auto de infração, não tinha dúvidas de que não era o veículo. E aí, naquela situação, eu me destaquei, e aí eu fui galgando, e aí eu cheguei até a presidência, né, que foi na época em que estavam implantando os radares eletrônicos. O presidente tinha ido no Japão para ver direitinho como que era e implantar os radares eletrônicos. Mas isso é pauta para uma outra história. Mas o que eu queria comentar? Eu queria comentar que eu tinha uma habilidade. Era uma qualidade, mas também era um defeito, né, para a área. Eu tinha uma habilidade que era conversar, falar com as pessoas, eu tinha desenvoltura nisso, e aí nem existia essa função na empresa, e por conta de uma necessidade, eu estava lá, eu fui para lá, e ali eu tive projeção, e aí eu fui galgando outras áreas, que talvez se eu não tivesse ido para aquela função que era de atendimento ali, ninguém iria ver a minha habilidade, a minha capacidade. Então, o que eu quero que você faça com essa lista, né? Vamos agora à parte prática. Se você não fez a lista, eu quero que você faça. É muito importante que você faça. Mas talvez você pense assim, mas eu não sei nem por onde começar. Então, calma. Seus problemas acabaram. Eu já fiz vários cursos, né? Eu adoro ler, adoro escrever, faz um monte de cursos, e aí eu tenho um PDF de um curso que eu fiz, que é justamente falando sobre isso, despertar os talentos naturais, para você entender aquilo que você gosta de fazer, o que não gosta. Então eu vou disponibilizar esse PDF. Eu só peço, por favor, que você use de forma particular. Não compartilhe com ninguém. Eu estou fazendo isso aqui porque a gente está no nosso grupo, então eu nem me preocupei em digitar aqui no meu, fazer um PDF aqui meu mesmo para encaminhar para vocês. Eu resolvi compartilhar esse porque eu fiquei aqui perdendo muito tempo para tentar fazer a nossa live ao vivo, mas não deu certo, né? Mas eu vou compartilhar então esse PDF que tem lá várias habilidades e você vai lá anotar aquilo que você acha que, não, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui não, aí você vai anotar lá essas habilidades. E depois, então eu queria combinar com vocês o seguinte, na próxima quarta-feira,
como eu tinha comentado, né? Até lá eu já vou ter disponibilizado aqui as questões e ter aprendido um pouco mais, né? Como lidar com o YouTube. E aí nós fazemos a nossa live às 20 horas na próxima quarta-feira. Deixa eu olhar aqui no meu calendário, que seria então dia 9 de setembro, quarta-feira, às 20 horas, lá no meu canal. Depois eu vou mandar para vocês direitinho, vocês podem procurar como Márcia Lukes, L-U-Q de queijo, U-E-S. Eu coloquei Márcia Lux, mas existe uma outra pessoa que se chama Márcia Luz, e ela usou também esse link de Márcia Lux, né? Márcia Lux, Márcia Luz, e quando você coloca Márcia Lux, aparece ela em primeiro lugar. Então você pode colocar Márcia Lukes, e aí você vai ver minha carinha lá, meu rostinho, é ali meu canal. Se inscreve lá, ativa o sininho, e aí quando tiver a live, você vai ser avisado, tá bom? Mas eu vou avisar vocês direitinho, vou lembrar vocês para a gente falar o que vocês vão fazer depois com essa lista. Qual que é a minha expectativa de lidar com vocês em relação a essa lista? Tem a ver também com o que eu tinha feito de curso. Eu quero, assim, minha intenção com o canal, né? Quando vocês me deram esse incentivo para fazer o canal, a minha intenção é disseminar conhecimento. Vocês estão vendo aqui atrás que eu tenho vários livros, né? Tem gente que brinca e fala assim, você já leu todos esses livros aí? Você já leu todos? Eu falei, li. Ah, mentira. Eu falo, pode pegar qualquer um que você vai ver, que está riscadinho de lápis, tem algumas anotações. Eu tenho muito ciúme dos meus livros, mas quando eu empresto, as pessoas dão risada, porque elas falam, nossa, eu vi lá essas anotações, uau, incrível, né? Porque eu anoto tudo. Então, a minha intenção com o meu canal é justamente disseminar conhecimento. E eu gostaria muito, eu vou me espelhar no que o Mauri está fazendo, e depois eu vou convidar outras pessoas também do meu rol de amizade, que eu sei que são muito inteligentes, muito capazes, para também falar no meu canal. Porque eu acho que, como a gente sempre comenta, na internet existem tantas coisas que não prestam. Nós estamos precisando de pessoas que falem coisas edificantes, que falem coisas que valem a pena, que alegrem o nosso coração, que façam bem para a comunidade como um todo, para o planeta como um todo, que elevem o espírito humano. A gente precisa de pessoas assim. E eu sou uma pessoa muito abençoada, porque eu estou cercada de gente assim. Então eu quero muito que eles também falem e passem conhecimento. Então eu vou disponibilizar meu canal depois para isso, tá? Mas aí nós vamos fazer o que com essa lista? Nós vamos fazer essa lista, eu vou mandar para vocês compararem. Quem fez a lista, maravilha. Eu vou mandar a minha, vocês comparam para ver se tem alguma coisa que vocês tinham esquecido. E aí na nossa próxima live, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer mostrar para você uma maneira de trabalhar com essa habilidade. Eu vou só dar um exemplo para vocês a respeito disso. O meu marido, ele trabalha muito, o Marcelo. Eu tô falando dele, mas eu pedi autorização para falar dele, tá? A gente não pode usar o nome das pessoas e a história das pessoas sem pedir autorização para elas, né? O meu marido, Marcelo, ele trabalha muito. E ele estava ficando estressado, né, com o trabalho. Ele trabalha no varejo, atualmente ele trabalha na CIA, e ele estava ficando muito estressado. E aí, uma das coisas que ele começou a fazer, eu comentei com ele, eu faço os cursos e aí eu fico aplicando em todo mundo que eu conheço, né? E quando eu descobri essa questão aí dos talentos, eu comentei com ele, falei, amor, o que você gosta? Ele falou, eu gosto de soltar pipa. Soltar pipa. Gosto de soltar pipa. E eu falei assim, então o que você sabe fazer pipa? Claro que eu sei fazer. Sei fazer de vários tipos. Falei, o que você não faz? Ah, vou fazer para quê? Não, faz para relaxar. E ele começou a fazer pipa para relaxar. Aí, criança, você sabe que, às vezes, eu acredito que vocês também já tenham passado por isso. Você está dirigindo, eles passam correndo, que nem uma flecha na frente do carro, porque tem pipa no ar, né? E aí, o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer pipa e começou a distribuir lá no nosso bairro mesmo. Distribuir de graça. Para o pessoal lá. Aí as crianças, me dá um pipa. Então ele dava pipa. E hoje em dia, o que ele está pensando em fazer? Aí ele começou a se interessar por isso, né? E como hobby,
a gente está pensando, quando acabar essa pandemia e tudo mais, nos parques, infelizmente, não pode soltar pipa, né? E as crianças hoje em dia, elas usam muito a questão do cerol. Então, nós estamos pensando, como ele trabalha no varejo, né? Ele tem, durante a semana, ele tem o dia livre, um dia livre na semana, durante a semana, né? A gente está pensando em ir conversar nas escolas e falar a respeito do uso do cerol, falar de segurança, porque ele também participou muitos anos de CIPA, segurança, ele tem outras habilidades também. Então a gente vai reverter isso numa coisa social. Então, para dizer que não é mentira, ó aqui, ó, um dos pipas que ele fez. Ó. Ele gosta mesmo, né? Tem uma outra amiga que descobriu a sua habilidade e a sua vocação em relação a mandalas. Sabe o que é mandala? Mandala é isso aqui, ó, lembra? Que coloca pra gente pintar e tudo mais. E hoje ela tá super feliz fazendo isso. Então, não fique pensando... Eu já falei para vocês a respeito do origami, lembra? Da dobradura? Dobradura salvou minha vida, mas isso é história para outra parte. No projeto que eu fazia, depois eu vou passar para vocês, é a Fundação ACL, Autorealização, Conhecimento e Liderança, acl.org.br. Depois entra lá para vocês verem. É demais. Quando eu fiz o curso na fundação e depois eu trabalhei como voluntária com as crianças, né, ensinando origami, depois eu comecei a passar a técnica CL, que é uma técnica motivacional para você, de liderança, de autoconhecimento, é muito legal. Depois eu vou conversar com vocês a respeito disso também. Eu tenho tanta coisa para falar para vocês, eu estou assim muito feliz, né, de ter essa oportunidade. Livros, eu estava comentando, né? Depois a gente pode conversar também a respeito dos livros. Às vezes as pessoas não têm, assim, as pessoas leem, mas não entendem direito como aplicar aquilo na vida delas, né? Então eu acho que uma coisa que a gente pode falar depois é sobre isso aqui, ó. Eu não sei se sai ao contrário, né? Não sei. Mas desperte o gigante interior. Todos nós temos um gigante interior. Todos nós somos únicos, com habilidades únicas. A gente precisa reverter isso para nossa alegria, para o nosso benefício e também para o benefício de outros. Eu acredito muito nisso. Desde o dia do meu aniversário, hoje já é dia 3, eu estou vivendo um transbordar, eu estou vivendo uma alegria constante, sabe? Porque eu estou fazendo o que eu gosto. Isso é muito legal, isso é muito bom, isso assim, você pode chegar cansado, você toma um banho, você dorme, você descansa porque você está cansado fisicamente. Agora, quando você está cansado mentalmente, você está esgotado, está fazendo alguma coisa que você não gosta, você está num lugar que você não vê reconhecimento, que você não vê seus talentos sendo aproveitados. Isso aí vai esgotando emocionalmente. Então, depois a gente vai falar também sobre isso aqui, inteligência emocional. A gente tem que ter inteligência emocional hoje em dia. Existe o QI, que é o quociente de inteligência. Antes era isso que era o mais importante, né? Na contratação de uma pessoa, mas hoje em dia não. Hoje em dia, o que é o quociente emocional? Isso aí conta muito, né? Diante de uma dificuldade, como é que você se porta? Eu estava aqui pronta para fazer uma live. Quando eu cheguei um pouco mais cedo, né? Fui lá, me arrumei toda para fazer. Não dá, eu vou precisar esperar 24 horas. E aí? O que eu faço? Eu sento e choro? Não, vamos arrumar uma alternativa. Um plano B, C, D, E, F, G, H, né? A gente não pode desistir. Às vezes, diante da primeira dificuldade, a gente desanima. Eu brinco com quem presta concurso público, né? Com quem faz prova. Você tem que estudar não para passar, você tem que estudar até passar. Porque às vezes a pessoa faz a primeira prova, não foi bem, e já desanima. Eu tenho pessoas que eu conheço que hoje trabalham mas em órgãos públicos, né? Não é cabide de emprego não, viu? Rala muito e trabalha muito. E estudaram muito. No primeiro não passou, no segundo passou, então no terceiro que passou. Medicina é a mesma coisa, né? Quem quer muito, é o sonho da vida dele ser médico, o que ele faz? Ele presta 1, 2, 3 vezes, ele presta até passar. Nós também temos que ter esse tipo de comprometimento conosco mesmo. É o nosso sonho, é a nossa meta, é a nossa razão de viver. Então,
Ó, 29 minutos a gente já está aqui conversando. Então, eu não vou mais me alongar. Muito obrigado pela sua atenção. Eu vou mandar esse PDF. Você completa com a sua lista. Se você ainda não fez a sua lista, você pega o meu PDF, olha lá, mas depois você aproveita e vai complementando aquilo. E no nosso próximo encontro, na quarta-feira, dia 9, no meu canal, se tudo der certo, às 20 horas, a gente vai falar sobre isso. De que maneira você pode aplicar, onde você vai usar essas habilidades que você descobriu que você tem e você quer muito, muito usar. Tem vários nichos que a gente pode trabalhar, desde voluntariado até lugares que a gente pode realmente reverter em renda para você, tá bom? Então, fiquem com Deus. Muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo. Isso é a coisa mais preciosa que você tem, porque o tempo você podia fazer qualquer coisa agora, em vez de estar me assistindo. Você podia estar com a sua família, você podia estar vendo uma série, uma novela, qualquer outra coisa, mas você está aqui ouvindo o que eu estou falando. Então, isso não tem preço. Não é Mastercard, mas não tem preço, tá bom? Então, muito, muito obrigado pela sua atenção. E a gente se vê, tá? Um beijo.